Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, hoje 1º de janeiro de 2019, agradecendo sua audiência, sua companhia. Você que mesmo depois de uma noite de Réveillon, está ligado na TV Rio Branco, acompanhando o nosso Bom Dia Rio Branco. Muito obrigado pela audiência. Esperamos que seja assim durante todo o ano de 2019. Por falar em acordar cedo, quem também acordou cedo foi o vereador Emerson Jarudi. Vereador, bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado por aceitar o convite nesse 1º de janeiro para estar aqui prestando contas do seu mandato. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Quando vocês quiserem e aceitarem, eu estou aqui. Vereador, o senhor está sem partido ainda? Estou sem partido. Por que sem partido há tanto tempo? Olha, eu, para ser bem sincero, Tião, sou muito favorável às candidaturas avulsas, né? Obrigado. E hoje no nosso sistema político não é permitido. Então eu tive a oportunidade de sair do partido do qual eu estava e ficar sem. Para mim até melhor, porque hoje os partidos só vêm atendendo aos interesses pessoais e principalmente dos caciques políticos. E não é essa a renovação que a gente quer e nem sonha para o nosso país. Então, sendo assim, se partir desse princípio, o senhor não será candidato à reeleição? Provavelmente sim, mas vamos decidir em 2020. Daqui até lá vamos analisar o melhor partido e principalmente aquele que aceitar a nossa forma de trabalho. E se não encontrar nenhum que aceite? Aceita, sim. Aceita? Aceita. Em 2016, a gente também conseguiu mostrar para o partido que queríamos fazer algo diferente e fizemos, né, conflitando até mesmo com alguns interesses partidários. Na época eu assinei a CP do transporte público e naquele momento o partido se posicionou contrário a isso, querendo até mesmo uma cassação do meu mandato. Então é um conflito que a gente tem muito grande de defender os interesses da sociedade, porque é isso que importa. Mas os partidos não estão preocupados com isso. Essa cassação do seu mandato que o senhor acabou de falar, o senhor entende como sendo uma perseguição ao senhor? Com certeza, para atender os interesses pessoais, como eu falo. Porque veja bem, a gente sabe como que é hoje o transporte público do nosso município. Se há uma CPI, se pode haver uma investigação, por que ser contrário a isso? Justamente foi o que o partido queria que eu fizesse na época. E eu não concordei e segui ao lado da população. Vereador, tenho aqui alguns números de 2017, do seu primeiro ano de mandato, onde através da caravana da fiscalização, o senhor fez mais de 3.500 indicações de melhorias, visitou mais de 200 bairros de Rio Branco, e apresentou mais de 40 requerimentos, projetos e etc. e tal, fez uma economia de mais de R$100 mil, reduzindo gastos com combustível, aluguel de veículos, serviços gráficos, reduziu em 50% o valor das suas diárias e o objetivo de tudo isso, para resumir, era ao final de 4 anos ter uma economia de mais de R$500 mil. O senhor conseguiu e vem conseguindo, aliás, o ano passado, 2018, continuar com essa economia? Sim, estamos fazendo, inclusive chegando a quase R$250 mil já nesse segundo ano. E o nosso trabalho funciona normalmente. Como você falou, a caravana da fiscalização hoje já chega a mais de 6 mil indicações. Alguns acham que são números absurdos, que não há necessidade disso. Mas o fato é que a nossa equipe está diariamente nas ruas, verificando os problemas de Rio Branco e levando para a Câmara Municipal de Rio Branco, porque é o nosso objetivo como vereador, fiscalizar e estar junto à população. Quando o senhor fala de 6 mil indicações e fala que a caravana da fiscalização está levantando, fazendo um levantamento, podemos dizer assim, dos problemas de Rio Branco. Com esse número de 6 mil indicações, Rio Branco é uma cidade, é uma capital de problemas? Sim, é uma capital de problemas, mas é aquilo que a gente fala. Infelizmente, não se pensa em continuidade de trabalho. Vem uma prefeitura, trabalha por 4 ou 8 anos e a outra não dá continuidade a isso. Então, os problemas da cidade, elas não são resolvidos de imediato, porque não se pensa a longo prazo. Só se pensa em passar ali um asfalto que talvez não seja de boa qualidade, somente para fazer política, mas não para resolver o problema da comunidade, e aí os problemas vêm se estendendo durante os anos. Então, o que se tem que pensar é a longo prazo, coisas que os governantes não vêm fazendo. Seus posicionamentos dentro da Câmara de Vereadores, já que o senhor falou aí, por exemplo, a questão do asfalto, significa que o senhor não está satisfeito com o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura. O senhor tem sido uma oposição à prefeita Socorro Neri? Olha, alguns consideram como oposição, mas desde que eu entrei, eu sempre deixei bem clara a minha linha independente. A depender do governo ou não, nosso posicionamento vai ser o mesmo. Tanto é que o prefeito Marcos Alexandre saiu, assumiu a prefeita Socorro Neri e o nosso trabalho, o nosso posicionamento é o mesmo. Porque nós somos fiscais da prefeitura. Jamais podemos nos render aos interesses dele. Não podemos fazer os nossos votos, a nossa fiscalização,
baseada em troca de cargos, em barganhas, enfim, em questões eleitorais. O que a gente tem que pensar é sempre na população, é assim que tem que ser feito e é assim que é o nosso mandato. O senhor já está aí no segundo ano de mandato, iniciando nesse 1º de janeiro o seu terceiro ano. Sim. Que avaliação que o senhor faz do segundo ano de mandato, 2018? Foi bem produtivo. A Câmara como um todo tem sido bem produtiva nesses últimos anos. A gente teve um salto de produtividade muito grande, isso é de se reconhecer, para você ver, talvez os números de indicações sejam maiores do que as 4 últimas legislaturas juntas. Aí eu vou lhe interromper, porque quando o senhor fala do número de indicações, as suas indicações, sim, que chegam a 6.000, se pega as indicações dos demais 16 vereadores de Rio Branco, sim, a impressão que se tem é que existe ali dentro da Câmara uma disputa para ver qual vereador tem mais indicações, mas não é isso, né? Não, não é isso, mas ainda que fosse seria bom, porque realmente está havendo uma produtividade e quem ganha é a população. Quando há concorrência, quando um quer trabalhar mais do que o outro, quem ganha é a população. Então isso é algo muito bom. Os vereadores já não estão mais acomodados como estavam antes, pode-se ler dessa forma também. Mas o principal é o resultado, a gente fiscaliza e a gente vai verificar se realmente aquela melhoria ela foi feita ou não. Isso é o principal, não basta somente a gente transformar tudo isso num papel, que por sinal eu sou muito contra, porque é um gasto enorme de papel. Já pedi por várias vezes para ser digitalizado, para que a gente traga tecnologias para a nossa Câmara Municipal de Rio Branco, que tem um orçamento anual de 26 milhões de reais e até hoje não foi implantada a digitalização. Mas enfim, há uma produtividade significante e isso nós temos que reconhecer. E também a Câmara vem trabalhando de segunda a sexta-feira praticamente, fazendo audiências públicas, porque as nossas sessões são terça, quarta e quinta, então audiências públicas na segunda, na sexta-feira, e recebendo todos, mas todos que vão na Câmara Municipal, a gente tem recebido nas salas de reuniões. Quando o senhor fala de esquecer o uso do papel, vamos dizer assim, e usar mais a tecnologia, me veio à cabeça um projeto seu da plataforma virtual de obras públicas. Como é que está esse projeto? Temos cobrado da Prefeitura, Tião, porque até agora não foi feito, e é uma ferramenta fantástica. Porque qualquer cidadão da sua casa vai poder ter acesso a qualquer obra do município, verificar qual que é o tempo dela, verificar quem que é o engenheiro responsável, quais são os materiais que são para ser usados naquela obra e com isso facilita a transparência. Então veja bem, o cidadão ele pode ir naquela obra próximo à casa dele e verificar o que é para existir ali, se está atrasado, por que está atrasado e cobrar. Então, se todo cidadão tiver um mecanismo como esse de transparência, nós vamos ter uma cidade muito melhor, porque cada um de nós vai ser um fiscal, um agente de transformação. Mas quando o senhor fala que cada um de nós será um fiscal, um agente de transformação, será que o poder público, através daqueles que executam as obras, estão preparados para prestar esclarecimentos para a sociedade? Tem que estar. Todo e qualquer funcionário público tem que estar. E é por isso que nós estamos cobrando para que essa plataforma ela seja feita. Tanto ela, quanto também um projeto de lei nosso que foi aprovado, que é para divulgar as filas de esperas de atendimentos e procedimentos dentro da nossa saúde municipal. Porque é importantíssimo que o cidadão saiba o lugar que ele está ocupando na fila, porque a gente sabe que tem apadrinhados políticos, tem pessoas que são favorecidas e que furam essas filas. Então, para maior transparência também na saúde, nós apresentamos um outro projeto para que o cidadão tenha cada vez mais na sua mão um poder maior de transparência. O senhor foi eleito em 2016 com uma visão, podemos dizer assim. Sim. Ao chegar na Câmara de Vereadores, a impressão que se tem é que a realidade seria outra. É tanto que o senhor acabou de citar aí a questão de uma possível perseguição, pedindo a cassação do seu mandato. Que avaliação o senhor faz do parlamento, né, lá na Câmara Municipal, a atuação dos vereadores, a Câmara de Vereadores, é aquilo que o senhor esperava ou está longe da sua visão? Olha, pode melhorar muito. Nós temos um orçamento significante, que é de 26 milhões anuais e que precisam ser bem gastos, coisa que não é. Gasta-se muito com diárias, para você ter noção, no ano de 2007, quase R$500 mil foram gastos com diárias. Então é um valor extremamente absurdo. Mas tem sido uma experiência fantástica. Eu que particularmente entrei na política em 2016, já direto numa campanha Foi eleitoral. sua primeira candidatura, Foi né? minha primeira candidatura, antes não tinha sido sequer filiado ou participado ativamente da política. Tem sido uma experiência fantástica, porque nós, vereadores, somos o para-choque, vamos dizer assim, da sociedade, porque quando há um problema na comunidade, ninguém chama um deputado federal, ninguém chama um senador, eles chamam primeiramente o vereador.
Então, essa experiência de estar junto com a população, de levar o trabalho para a Câmara, discutir, debater, é uma experiência fantástica. E acredito que todo político deveria começar por lá, porque tem aí uma experiência muito boa de lidar diretamente com os problemas que a população vem passando. Quando o senhor fala que gasta-se muito com diárias, e falei aqui no início da entrevista sobre a sua economia, me veio à cabeça um colega seu, o vereador Eduardo Farias, que disse que a economia que o senhor fizesse, ele queria para ele. O que o senhor pensa? O que o senhor pensa disso tudo? O posicionamento, a mentalidade e a visão de alguns parlamentares. Essa é uma situação que acontece no país inteiro, infelizmente. Os políticos querem ganhar cada vez mais e ter mais privilégios e regalias. A gente vem justamente na corrente contrária. Essa economia, de fato, a gente não sabe de que modo está sendo usado lá na Câmara Municipal de Rio Branco. Inclusive, apresentei um E o senhor não tem como saber? Solicitei, mas a transparência é muito fraca. Até mesmo no portal da transparência a gente não tem as informações necessárias. E isso eu venho cobrando sempre dentro da Câmara Municipal de Rio Branco para que haja maior transparência. Deveria ter um acesso detalhado por vereador. E vou lhe interromper. Quando o senhor fala que não existe a transparência necessária, é por falta de condições, de recursos para que essa transparência chegue ao senhor e aos cidadãos? Ou é porque querem, de certa forma, cobrir ali o que está sendo feito? Cobrir. Porque, por exemplo, você tem um contrato de combustível. Lá é colocado somente o valor global do contrato. Não especifica qual vereador e quanto está usando. A mesma coisa acontece com o aluguel de veículos. Você tem um contrato global, mas você não especifica o que cada vereador está gastando com aluguel de veículos. E assim com diárias, assim com passagens. Então, o que deve fazer dentro do portal é ter um acesso detalhado por vereador. Eu quero saber os gastos do vereador Emerson Jarude. Clico lá e vai ter tudo detalhado. Aluguel de veículos, combustível, gráfica, diárias, passagens. E o que esse vereador vem fazendo por Rio Branco? Quais são as indicações dele? Quais são os projetos de lei dele? Quais foram aprovados ou não? Então, isso é que tem que acontecer na Câmara Municipal de Rio Branco. Coisa que há 55 anos não é feito. Para você ter noção, nós não temos sequer uma sede. Até hoje, o prédio que nós temos é alugado. A Câmara gasta, numa legislatura, mais de 4 milhões e 700 mil reais somente com o aluguel da sede dos gabinetes. É algo absurdo. Então, nós temos que fazer uma nova forma de fazer política. Agora, é fácil? Não é. Esse é o nosso desafio. Realmente, quando a gente apresentou nossas propostas de renúncia, gerou um desconforto enorme entre os vereadores, porque a população pediu a mesma coisa para que os outros fizessem. Então, isso gera um atrito e um conflito muito grande. Mas hoje eles já compreendem como é o meu posicionamento lá dentro. Não é nada pessoal, não é nada contra eles, mas sim eu faço como vereador aquilo que eu gostaria que fizesse como cidadão. Quando o senhor deu aí o exemplo do combustível, né? Que a Câmara faz a compra, mas que não é especificado quanto cada um gasta, quanto é destinado para cada um, aí me vem à mente o seguinte pensamento, que tem um velho ditado popular que diz que periquito come o milho, papagaio leva a fama. Sim. Aí o senhor economiza, o outro gasta mais. No final das contas, a Câmara gastou muito. Então, todos os vereadores pegam a culpa de ser gastão. Exatamente. E aí o que acontece? A gente propôs justamente ano passado um projeto de resolução para que fosse feitos convênios da Câmara com outras entidades, seja públicas ou privadas, para que a gente pudesse direcionar esses valores diretamente a quem é de interesse, que é a população. Seja para a saúde, seja para a segurança, seja para alguma obra de infraestrutura, porque se ficar na Câmara vai acontecer isso que você falou agora há pouco, alguém vai usar, alguém vai gastar e esse dinheiro vai continuar sendo mal gasto. Então nós temos que dar destinação, mas uma destinação correta para quem está na ponta, que é a população. Vereador, presidência da Câmara de Vereadores, o senhor lançou o seu nome como candidato à presidência. Não teve o apoio necessário, inclusive parlamentares que se dizem oposição, acabaram indo para a base da atual prefeita, tendo ali um cargo na mesa diretora. Que avaliação o senhor faz sobre isso? Olha, primeiramente quero agradecer os vereadores Roberto Duarte e Eni Lima, que foram os Só eles dois que votaram, sim, no nosso nome para a presidência da Câmara. Nós fomos a única candidatura que apresentou propostas concretas, diga-se de passagem, entre elas dar início à construção da sede, digitalizar, elaborar o plano de carreiras, uma série de questões administrativas também que hoje falta, atualizar o organograma, implantar o SAPL, que é um sistema de integração, digitalização de documentos dentro da Câmara Municipal de Rio Branco. Enfim, a gente fez todo um levantamento e apresentamos a todos os vereadores. Mas, de fato, infelizmente, os interesses políticos e pessoais, mais uma vez,
prevaleceram. Não conseguimos ter a vitória, mas nós vamos cobrar da nova mesa diretora tudo aquilo que a gente vem falando desde o começo do nosso mandato. Né? Transparência, primeiramente, e valorizar o servidor da casa. Porque hoje, nossos servidores precisam de capacitação, precisam ter um plano de saúde que não tem. Então, você precisa valorizar o servidor da casa, porque eles vão continuar lá. Nós, vereadores, vamos sair e eles vão dar continuidade à Câmara Municipal de Rio Branco. Então, a valorização também do servidor é importantíssima. Infelizmente, não conseguimos ser eleitos, mas deixamos um pouquinho das nossas propostas lá para quem vai tocar. Será que os vereadores entenderam que, apoiando a sua candidatura à presidência da Câmara, estariam cortando no próprio bolso? Talvez. A gente escutou também nos bastidores, pô, como é que tu quer que a gente vote, né? Se você vai diminuir as diárias, se você vai cortar os gastos de gabinete, porque o corte dos gastos de gabinete era uma das nossas propostas também, reduzir para poder fazer a sede, para tirar esse gasto que é feito de R$4.700.000 numa legislatura com aluguéis. Então a gente precisaria fazer alguns cortes, né, e precisaria principalmente cortar na própria carne, como a gente está fazendo no nosso mandato. Vereador, mais um ano está se iniciando. Que mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador, para os seus eleitores, para aquelas pessoas que nos acompanham nesse 1º de janeiro? Olha, eu quero agradecer a toda a população de Rio Branco pela força que tem nos dado no nosso mandato. A gente sabe que as dificuldades, elas existem e sempre vão existir, mas elas estão aí para que possamos superá-las e aprender com elas. Que nós, em 2019, tenhamos um excelente ano e que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos pessoais, profissionais, principalmente que a gente tenha muita saúde, que é isso que importa. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo ao vereador Emerson Jarudi por ter vindo aqui ao programa, por prestar esses esclarecimentos, vereador. Eu que agradeço, Tião. Sempre que você me convidar, eu estarei aqui para a gente tomar um cafezinho e bater um papo. Tá certo. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco, agradecendo sua audiência, você que está em casa, descansando, depois de uma noite de Réveillon. Um bom descanso. Amanhã tudo volta ao normal, né? Todo mundo trabalhando, todo mundo naquele agito danado. Feliz ano novo, um ótimo 2019. Obrigado por estar com a gente em 2018 e esperamos que isso aconteça nesse ano que está começando hoje. Uma excelente terça-feira, fiquem com Deus e até amanhã.